Salve, salve, galerinha! Estamos de volta com o mundo mágico da literatura e da arte. Galerinha, a matéria da semana é música, mais especificamente instrumentos musicais. Então, bora conhecer um pouquinho mais sobre música e sobre instrumentos musicais, convencionais ou não convencionais, não importa. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse assunto logo após a nossa vinheta. E quem não gosta de ouvir uma boa música, não é mesmo? Existem músicas para todos os gostos. O som musical, em geral, é aquele que se apresenta de forma agradável aos nossos ouvidos, cuja onda sonora apresenta certa regularidade. Um objeto que pode ser usado para fazer música é chamado de instrumento musical. Um instrumento musical pode ser tão grande e complexo quanto um piano, ou tão pequeno e simples quanto um apito ou um sino minúsculo. Os instrumentos musicais são encontrados em quase todas as culturas e períodos históricos também. Cientistas encontraram tambores de argila e trompete de búzios que foram usados por alguns dos primeiros seres humanos há milhares de anos atrás. A música não é recente, né, gente? A música vem de muitos e muitos períodos e milhares de anos atrás. Já que já estamos falando sobre instrumentos musicais, temos que falar principalmente que existem aqueles instrumentos convencionais e também os instrumentos não convencionais. Mas o que seria isso? Simples! Os instrumentos convencionais são aqueles comuns, mais conhecidos, que foram criados exatamente para esse fim, fazer música. Violão, piano, guitarra, enfim, instrumentos que foram criados exatamente para esse fim, como eu já disse. Já os instrumentos não convencionais são aqueles que são feitos à mão com materiais recicláveis ou utilizando muitas vezes o próprio corpo para produzir o ritmo musical. Ou seja, são instrumentos menos conhecidos e que, a princípio, esse objeto não foi feito para emitir um som musical, mas que acabou se tornando um instrumento não convencional. Podemos citar um exemplo muito bacana, que é o beatbox. O beatbox é a arte de reproduzir sons de baterias e efeitos eletrônicos com a voz, boca e nariz. Curtam um pouquinho desse grupo que fez um show bem bacana com o beatbox, para vocês entenderem um pouquinho do que é esse instrumento não convencional. Como eu disse, instrumentos não convencionais às vezes utilizam o próprio corpo para emitir um som musical. Curtam aí, galera!
legal, não é mesmo, gente? Então, o beatbox é um dos melhores exemplos de instrumentos não convencionais. Mas então, vamos falar agora dos outros instrumentos musicais, instrumentos convencionais, que nós vamos dividir em instrumentos de corda, instrumentos de sopro, instrumentos de percussão e também instrumentos de fricção. Vamos saber agora como é e como funciona cada um deles. Vamos começar falando sobre os instrumentos de sopro. Como o próprio nome já diz, são aqueles instrumentos que são soprados. E esses instrumentos podem ser divididos de madeira ou de metal. Os de madeira são instrumentos com o corpo ou a paleta de madeira no bocal, por onde entra o ar e produz o som. Por exemplo, a flauta, o saxofone, a flauta de pan, dentre outros tantos. Já os de metal, os instrumentos de metal, como o próprio nome diz, são instrumentos com o corpo de metal, como por exemplo o trompete, a tuba, o trombone, a gaita, dentre todos os outros. Já os instrumentos de percussão são os instrumentos que produzem sons através de batidas ou movimentos. Por exemplo, o atabaque, tambores, xilofones, ganzá, bateria, dentre tantos outros. Vamos falar um pouquinho agora então para vocês sobre os instrumentos de fricção. Os instrumentos de fricção são instrumentos que produzem sons através de fricção. Mas o que seria isso? É o som produzido entre o atrito de um objeto e outro, como a casaca, por exemplo. O violino é o atrito entre a haste e as cordas, o violoncelo, enfim. Esses dois últimos que eu citei, violino, violoncelo, eles são, além de instrumentos de corda, também de fricção. E, por fim, vamos falar dos instrumentos de corda. São aqueles que criam sons através de vibração de suas cordas, enquanto são tocadas. Podem ser tocadas de diferentes formas: dedilhadas, com paleta, raspada ou beliscada, ou até mesmo batidas. Fazem parte desse grupo o bandolim, o cavaquinho, a harpa, o berimbau, o violão e tantos outros instrumentos de corda. Vamos falar para vocês um pouquinho agora também sobre uma curiosidade sobre o piano. O piano, vocês acham que é um instrumento de cordas, de sopro, de fricção, de percussão? E aí, se encaixa em qual deles? Então, gente, o piano, ele é, além de um instrumento de percussão, porque são batidas nas teclas, ele também é um instrumento de cordas, porque ele tem cordas no seu interior. É só uma curiosidadezinha sobre o piano que é bem interessante, galera. Então, galerinha, espero que vocês tenham entendido legal sobre a nossa aula da semana, falando de música e instrumentos musicais convencionais e não convencionais, quais são os instrumentos de sopro, fricção, percussão e cordas. E vamos agora para a nossa atividade, a nossa sugestão de atividade. O que nós vamos fazer é o seguinte: vou dar para vocês algumas sugestões de instrumentos musicais feitos à mão com reciclagem. Vocês deverão trazer na próxima semana um instrumento musical feito por vocês. Pode ser com a ajuda do pai, da mãe, do irmão, do tio, da avó, não importa. Mas eu quero que vocês tragam na próxima semana um instrumento que vocês produziram. Dê só uma olhada nesses exemplos que eu trouxe para vocês. Dê uma olhadinha.
lembrando que são só exemplos, galerinha. Vocês vão escolher ou vão fazer um outro instrumento que não está aí na sugestão. Fica a critério de vocês. Aguardo para a próxima aula. E o Mundo Mágico da Literatura e da Arte fica por aqui. Em breve estaremos de volta. Tchau!